Bem, nós vamos ler, lembrando que eu estou usando aqui a King James atualizada, pode mudar um pouquinho na sua versão, mas o significado é o mesmo. Vamos ler a partir do verso 1 até o verso 21. Vamos ler versículo por versículo. Atos 2, versículo 1. E ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então, todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa tudo isso? Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam: estes estão cheios do vinho novo, ou estão bêbados. E aconteceu que, colocando-se em pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra e em alta voz pregou à multidão reunida: homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como penseis, até porque são apenas 9 horas da manhã. Muito diferente disso, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Até aí a leitura. Olhe para cá, não feche a Bíblia, que nós vamos voltar para entender algumas partes. Eu separei aqui 4 pontos. Tudo que a gente leu eu separei em 4 partes para a gente voltar a entender. Vou citar aqui as 4 antes da gente ir lá. Primeira pergunta que eu faço é: por que no dia de Pentecostes? Vou explicar para você já já. Segundo, o momento que ele desceu, na hora que ele desceu. Terceiro, outras línguas. Vamos entender isso. E quarto, foi o cumprimento de uma promessa. A primeira pergunta, ou a primeira parte do texto, que a gente vai ler de novo e entender, é sobre o dia de Pentecostes. Veja comigo, capítulo 2, verso 1, de novo. E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um barulho semelhante a um vento, soprando muito forte. Esse som tomou conta de toda a casa onde estava. Veja o verso 5.
Vamos no verso 5, a gente vai voltar ali depois. Ora, estavam em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Até aí, olhe para cá. Então a gente leu aqui o quê? Que a descida do Espírito Santo aconteceu num dia de Pentecostes. O que é o Pentecostes? Pentecostes não é algo desse dia. O Pentecostes é uma festa. Os judeus têm basicamente 3 festas: a festa dos tabernáculos, a Páscoa e o dia de Pentecostes. Então era uma festa anual. Todos os anos tinha essa festa chamada Pentecostes. Em que consistia essa festa? Era uma festa para celebrar os primeiros frutos, as primeiras colheitas. Eles viviam basicamente da agricultura, do plantar e colher. E eles dedicaram essa festa para agradecer a Deus pela colheita daquele ano e, como gratidão, pegar os primeiros frutos e levar no templo para agradecer a Deus. E naquele momento, naquela festa, como todos os anos, isso é importante, pessoal, pessoas vieram de todas as partes do mundo. Vocês podem repetir? Vieram de todas as partes do mundo. Bem, então a gente entendeu que o Pentecostes era para celebrar os primeiros frutos. E ali estavam pessoas de todas as partes, porque o Espírito Santo desceu naquele dia. Eu quero trazer aqui uma reflexão muito maravilhosa para o entendimento da fé cristã. Porque a partir daquele dia, os primeiros frutos da nova aliança começariam a ser colhidos. Domingo que vem a gente vai ver que naquele mesmo dia Pedro pregou e 3.000 pessoas foram salvas. 3.000 frutos novos foram colhidos para o reino de Deus. Não foi apenas um momento para celebrar a colheita dos frutos físicos, mas o início de uma grande colheita para o reino de Deus, por meio da pregação do Evangelho. E o fato de ali estarem pessoas de todas as partes do mundo, isso é maravilhoso. E isso é uma excelente notícia para mim e para você. Nós sabemos, porque já tratamos desse assunto aqui, que até Jesus, a gente vivia no que chamamos de antiga aliança. E na antiga aliança, quem era o povo de Deus? Os judeus, os descendentes de Abraão. Quem eram os que poderiam fazer parte dessa aliança que Deus firmou com o povo por meio de Moisés no Sinai? Israel. Se nós vivêssemos naquela época, não faríamos parte do povo de Deus. O que seríamos se vivêssemos naquela época? Os chamados gentios. Quando você lê na Bíblia gentil, são todos os que não eram judeus. Nesse dia, nessa festa, meus irmãos, não tinha só judeu, tinha uma multidão de gentios. Tinha pessoas não só de Israel, mas de todas as partes. Sabe por que o Senhor escolheu aquele dia? Para trazer uma boa nova à humanidade. Qual? A salvação, o reino de Deus, a aliança. Agora já não é exclusividade de judeu. Agora a aliança é estendida a todos os que crerem em Jesus, independente da raça, da tribo, da língua, da cor, da nação. Então, vou trazer aqui, citar alguns países. O alemão poderia agora fazer parte do povo de Deus. O italiano também. Está entendendo? E o brasileiro? Pastor, será que Deus vai querer assim? O brasileiro é tão complicado, a gente é tão... Não, os brasileiros também. Todas as raças estão aqui, meus irmãos. É como se uma trombeta estivesse sendo tocada. Atenção! Todos os moradores do mundo poderão, a partir de Cristo, a partir do Pentecostes, formar a igreja, não apenas mais Israel como exclusividade. Então esse é o primeiro ponto, o porquê que foi no dia de Pentecostes. Agora eu quero analisar com vocês, meus irmãos, o momento exato que o Espírito Santo desceu, que é do verso 2 ao verso 4. Vamos lá no texto de novo.
Atos 2, do verso 2 ao 4. De repente, veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa aonde estava. Olha para mim um minutinho, a gente vai continuar. O primeiro sinal foi aqui, ó, nos ouvidos. No momento que o Espírito Santo desceu, eles ouviram um grande barulho como de um forte vento. Primeiro sinal aqui, ó, nos ouvidos. Vamos ver o versículo 3. Então todos viram distribuídas entre eles língua de fogo, pousou sobre cada um deles. Olha para mim, meus irmãos. Segundo sinal, nos olhos. Eles viram esse sinal. E o terceiro sinal está no 4. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito Santo lhes concedia falar. Olha para mim, o terceiro sinal, com a boca. Eles começaram a falar em outras línguas. Então, na hora que o Espírito Santo desceu, isso foi algo para não deixar dúvida em ninguém. Os ouvidos ouviram, os olhos viram e a boca falou. Mas tem um detalhe aqui. Eu estou voltando ali de propósito, tá? Veja o 2 de novo. De repente, veio do céu um barulho semelhante ao vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Olha a posição do corpo deles. Eles estavam em pé? Estavam de joelhos? Como eles estavam? Sabe qual é a conclusão que a gente chega aqui? Eles não estavam orando. Por que não, pastor? Porque judeu não ora sentado. O judeu ou ora em pé, com as mãos e os olhos erguidos aos céus, ou ele ora de joelhos. Então, é importante você notar que, diferente do que a gente ouve por aí, no momento que o Espírito Santo desceu, eles não estavam buscando o Espírito Santo, eles não estavam orando, eles estavam simplesmente igual vocês aqui. Como? Sentados. Isso é importante. A descida do Espírito Santo não foi algo provocado pelos homens, foi uma obra exclusiva do próprio Deus. Quis o Senhor naquele momento cumprir a sua promessa. Quis o Senhor naquele momento derramar do Espírito Santo, sem que houvesse qualquer participação humana, sem que houvesse qualquer busca, qualquer oração, qualquer jejum. O Espírito Santo desceu no momento e da forma que o Senhor quis e havia determinado. Mas não apenas isso, meus irmãos. Agora eu quero entrar no assunto que talvez seja o mais polêmico, porém o mais importante para o entendimento dos irmãos, porque é aqui que muitos de nós falhamos a vida toda, que é a questão das outras línguas. Está claro aqui que no momento que o Espírito Santo desceu, eles começaram a falar em outras línguas. Vamos ver como foi isso? Do verso 4 ao 13. A partir do verso 4. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, preste atenção, meus irmãos, estavam morando em Jerusalém judeus, tementes a Deus, ao detalhe, vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois ouvia falar em sua própria língua. Vou repetir, ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventuras, não são galileus, guarda esse detalhe, galileus, todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar, de novo, em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, e
das partes da Líbia próximas a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes. Ouça agora. Todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus pela terceira vez, em nossa própria língua. Até aí. O que a gente precisa notar aqui? Tinham pessoas de todas as partes. O mundo todo fala a mesma língua? Cada um tem o seu. Isso aconteceu lá em Babel. O Senhor trouxe uma confusão de línguas lá em Babel. Não sei se vocês se lembram. Eles todos falavam um só idioma. O Senhor veio e confundiu. Aí cada um, ali começou a nascer os idiomas diferentes. Então, cada um dos que estavam ali falavam idiomas diferentes, porque eram pessoas de todas as partes do mundo. Isso é importante. Segundo ponto importante aqui: os que receberam o Espírito Santo, que eram mais ou menos 120 pessoas ali, eram galileus. Os galileus não tinham muito estudo. Eu vou usar uma expressão aqui para vocês ficarem familiarizados. A maior parte dos galileus eram analfabetos, mal conseguiam falar o próprio idioma, quem dirá um idioma estranho. Olha a palavra que eu estou dizendo a vocês, irmãos: idioma estranho, idioma estrangeiro, idioma desconhecido. Eles não sabiam falar. Então, qual que foi o susto daquelas pessoas que vieram de todas as partes do mundo para o dia de Pentecostes? Ué, como pode um galileu, agora eu vou parafrasear, vou trazer para a nossa realidade, como pode um galileu que mal fala o hebraico, falando em alemão? Como é que pode um galileu que mal fala o hebraico, ou o aramaico, ou o grego, falando em italiano? Onde é que ele aprendeu isso? Como é que pode, trazer mais para o recente ainda, como pode esse galileu estar falando em português? Meus irmãos, é isso que o texto está nos mostrando, que essas línguas que eles falaram no momento que foram cheios do Espírito Santo, foram línguas idiomáticas. Ouça isso. Idiomáticas, quer dizer, de idiomas diferentes dos que lhe era próprio. Pastor, eu ainda não entendi. Agora você vai entender. Vamos dizer que nós estamos lá no dia de Pentecostes, e aqui, vamos dizer que aqui tenha um italiano, aqui tenha uma japonesa, ali tenha um árabe, ali tem um espanhol, ali tem um francês, e eu só falo português. De repente, eu que só falo português, começo a falar em espanhol, em italiano, em árabe, em japonês. Como é que vocês vão ficar? Vocês vão ficar espantados. Ué, como é que o pastor aprendeu um idioma? Ele nunca fez curso, ele nunca foi na Wizard, ele nunca foi na FISC, ele nunca foi no CCAA, que tinha antigamente, não sei se vocês lembram, escola de idiomas. Como é que o pastor? Pois é que naquele momento, como pessoas de todas as partes do mundo precisavam ouvir sobre as grandezas de Deus, quando o Espírito Santo desceu, capacitou os 120 a falar em outras línguas. Quais? Outros idiomas. Pastor, mas não são línguas estranhas? Primeiro que a palavra estranhas não está no original grego, mas vamos assumir que está. O que é algo estranho? É algo que eu não conheço. Eu não conheço o mandarim. Se eu começar a falar no mandarim, eu estou falando numa língua estranha, uma língua estrangeira, uma língua que não me é nata, que não me é natural, que não me é materna. Então esse foi o milagre, esse foi o acontecimento. Alguém pode dizer: não, pastor, o dom não estava na língua, estava nos ouvidos, porque eles ouviram falar na própria língua. Primeiro, está falando que eles falaram novas línguas.
Segundo, o Espírito Santo não desceu sobre os que ouviram, desceu sobre os que falavam. Então o dom não estava nos que ouviram, estava nos que falaram, porque estes foram cheios do Espírito Santo. Por que eu disse que você poderia ficar perplexo ao ouvir tudo isso? Porque nós vivemos numa época, acredito que todos nós nascemos aqui no século passado. Ou alguém é de 1800 e alguma coisa aqui? Todos é de 1900 e alguma coisa. Tá certo, né? Ou tem alguém aqui que tem mais de 120 anos? Tem não, né? Nós nascemos no século 20, o século passado, 1900 e alguma coisa. Acontece, meus irmãos, eu não vou entrar em detalhes aqui, é só para explicar porque que talvez você está assustado. E em 1902, ali no início do século passado, até 1913 mais ou menos, surgiu o movimento pentecostal. Todas as igrejas que são pentecostais nasceram a partir ali do comecinho do século 20. Hoje, por exemplo, a Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal, é a maior igreja do mundo. É a maior igreja do mundo, é a igreja que mais tem membros no mundo todo. E o que o pensamento pentecostal, o que a crença pentecostal que nasceu no século passado, como que eles interpretam essa questão das outras línguas? Como o que chamamos na teologia de glossolalia, que são línguas misteriosas, línguas indecifráveis, línguas, são balbúcios, são palavras que são faladas e ditas que não tem qualquer nexo, não tem qualquer sentido, não tem, como se fossem línguas espirituais. É assim que eles entenderam. Então, a maioria das igrejas no mundo são pentecostais, aprendem dessa forma e acreditam dessa forma. Só que quando a gente vai para esse texto, não tem como acreditar dessa forma, porque o próprio texto explica. O que eles falaram aqui foram idiomas desconhecidos. Eu consegui explicar para você o que são essas línguas? Eu pergunto se eu consegui, porque é um tema tão complexo, tão longo. Ô pastor, mas e a tal da língua dos anjos? Porque existe a língua dos anjos. A Bíblia fala da língua dos anjos, que tem a possibilidade de falarmos a língua dos anjos. Aí eu preciso explicar uma coisa para você. O único momento que a palavra língua dos anjos aparece é lá em 1 Coríntios 13, que Paulo vai dizer assim, olha a expressão: ainda que eu falasse na língua dos homens e dos anjos. Aí ele vai trazer vários ainda que eu pegasse todo o meu dinheiro e distribuísse aos pobres, ainda que eu tivesse tamanha fé para mover montanhas, ainda que, aí ele vai trazendo coisas que são muito grandes, que são, eu posso dizer assim, impossíveis aos olhos humanos. Sabe como é o nome disso? Hipérbole. Ele está usando uma linguagem exagerada. Quer ver o uso de hipérbole? Vamos dizer que você faz vamos dizer que o amigo do seu filho faz uma festa, e ele fala assim: mãe, deixa eu ir. Aí a senhora fala assim: não, meu filho. Aí ele vai olhar para a senhora e vai falar assim: mãe, mas todo mundo vai. Criança tem isso, né? Você nem ser criança, o rapaz que mora ali com os pais tem. Olha o que ele disse: mãe, todo mundo. Você sabe quantas pessoas tem no mundo, gente? 8 bilhões. Será que todo mundo vai lá? Ele está usando esse recurso da linguagem chamado hipérbole, é algo exagerado. Então Paulo está dizendo assim, para concluir aqui o assunto das línguas, para você não entender errado. Quando ele fala a língua dos anjos, ele está falando o seguinte: ainda que eu tenha e faça coisas assim exageradas, se eu não tiver amor, nada serei. Ele está dando ênfase na importância do cristão amar a Deus e amar o próximo acima de tudo. Não é que ele está dizendo que há possibilidade de falar em língua de anjos. Sabe por quê? Os anjos já falaram com os homens. Leia na Bíblia.
Os anjos não apareceram para os homens diversas vezes na Bíblia? E em que linguagem os anjos falaram com os homens? A língua dos homens. Eles não falaram em línguas angelicais. Então, meus irmãos, aprenda com o texto, com a palavra. Eles falaram em línguas que não eram de anjos, que não eram misteriosas, que não eram línguas balbúcios indecifráveis. Eles falaram em outros idiomas. Faz assim se você entendeu. Então, aprendemos aqui já sobre o porquê do Pentecostes, o momento que ele desceu, outras línguas, e eu quero concluir o texto, a leitura para a gente fechar, entendendo que isso foi o cumprimento de uma promessa. Veja lá o verso 16, para a gente resumir. Verso 16. Ele vai dizer muito diferente disso. O que está ocorrendo foi predito ou profetizado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Até aí. Então, o que aconteceu no dia de Pentecostes já havia sido profetizado. A descida do Espírito Santo já havia sido anunciada por vários profetas, inclusive por João Batista, que disse: ele vos batizará com o Espírito Santo. Inclusive pelo próprio Jesus, fica aqui que vocês vão receber o Espírito Santo, mas Pedro vai citar o Joel, o profeta Joel, que disse: nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Pessoal, algumas observações sobre esse texto que a gente leu agora. Essa expressão últimos dias, quem que já ouviu falar? Nós estamos vivendo os últimos dias. Quem já ouviu? Tá certo, mas sabe quando começou os últimos dias? No momento em que Jesus ascendeu aos céus. Esse período chamado últimos dias começa quando Jesus sobe aos céus e derrama e vai terminar quando Jesus voltar. Então nós já estamos vivendo os últimos dias há mais ou menos 2000 anos atrás. Ouviram o que eu acabei de dizer? Os últimos dias não é 2021, 2024, não é 2000. Os últimos dias acontecem, é um período desde da descida do Espírito Santo até a volta de Jesus. Um outro ponto que eu posso colocar aqui: não é que o Espírito Santo passou a existir aqui, tá? O Espírito Santo, assim como Jesus, assim como Deus, existe desde a eternidade. Você vê lá em Gênesis 1, você vai ver, a terra era sem forma e vazia, havia trevas, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus já não é que passou a existir aqui, é que aqui ele foi derramado de forma definitiva. Ô pastor, mas lá no Antigo Testamento o Espírito Santo também descia. Sim, concordo com vocês, mas qual é a diferença? Eu fiz uma anotação aqui, ó. O Espírito Santo antigamente, na antiga aliança, ele descia sobre alguns tipos de pessoas, profetas, reis, sacerdotes, e não ficava ali para sempre, era para momentos especiais. Quer ver só? Vocês conhecem a história de Sansão, né? Olha com Sansão, na hora que ele se deparou com o leão, a Bíblia diz que o Espírito Santo entrou nele, e ele rasgou o leão. Mas quando Sansão quebrou o seu voto ali com Deus e pecou e entregou tudo ali, a história com Dalila que você conhece, a Bíblia diz que o Espírito Santo saiu de Sansão. Ele ficava de forma temporária. E um outro detalhe, veja Saul. Quando o Senhor ungiu Saul a rei, o Espírito Santo estava sobre Saul.
Depois o Espírito Santo saiu de Saul. Mas a partir do dia de Pentecostes, meus irmãos, o Espírito Santo desceria sobre toda a igreja e de forma definitiva. Não tem mais aquele negócio, entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai. E não é só sobre uns ou outros, é sobre todos os crentes em Jesus. Bem, eu acredito que o texto foi explicado aqui, o texto que lemos. A gente leu e voltou e entendeu tudo. Agora eu quero fazer algumas aplicações para a gente encerrar. Aqui talvez seja o ponto principal, porque aqui você vai trazer para você, para a sua vida, para a sua fé, para a sua comunhão com Deus. Primeira aplicação, olhe para cá e ouça. Este evento que a gente leu, chamado derramamento do Espírito Santo, foi um evento único. Você já reparou que aqui a gente não ora, Senhor, derrama o teu Espírito? Por quê? Porque ele já foi derramado. Não vai haver um novo Pentecostes. Eu não posso chegar aqui e falar assim, meus irmãos, domingo que vem vai ser o dia de Pentecostes e o Espírito Santo vai ser derramado aqui. Não. Por quê? Porque isso foi um evento único. Cuidado com isso, tá? Às vezes você quer ficar repetindo os eventos que foram únicos. O mar vai se abrir. Não vai se abrir, ele já. As muralhas vão cair. Não, já caiu. Compreende o que eu estou falando? Vocês têm que tomar cuidado, porque senão vocês acabam achando que aqueles eventos históricos e únicos podem ser reproduzidos hoje. Segundo ponto aqui. Todo cristão, e se você não prestar atenção agora, você vai sair daqui dizendo que eu estou pregando errado, você não vai entender, então ouça. Todo cristão, a quem eu estou me referindo? Cristão. Quem é cristão, pastor? É quem creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quem é cristão, pastor? É os que foram regenerados pelo Espírito Santo. Quem é cristão, pastor? São os que nasceram de novo. Todos os cristãos não serão, não foram, são batizados com ou no Espírito Santo. Todos. Se eu sou salvo, eu sou batizado com o Espírito. Não tem dois grupos na igreja: o salvo sem o Espírito Santo e o salvo com o Espírito Santo. Por que não tem? Porque a Bíblia não dá base para isso. Eu vou citar alguns textos para vocês aqui agora. Se quiser anotar, anote. Não precisa abrir para a gente ser mais rápido, mas anote para conferir em casa. Efésios 1,13. Nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Atenção agora. E nele também crido. Vocês podem repetir comigo? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Paulo está dizendo aqui aos Efésios: no momento que vocês ouviram o Evangelho, que vocês creram em Jesus, que vocês foram salvos, naquele momento, vocês foram selados com o Espírito Santo. Segundo texto que eu quero ler para vocês, 1 Coríntios 12, 13. Pois todos, está falando para a igreja de Corinto, os cristãos de Corinto, todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um único Espírito. Ele está falando com a igreja de Corinto. Ele não está dizendo aqui na igreja de Corinto, alguns de vocês são batizados no Espírito Santo e outros não. Ele está dizendo toda a igreja já foi batizada no Espírito Santo, se tornando o corpo de Cristo. Terceiro texto que eu quero ler para vocês, Romanos 8, 9. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito,
se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Vocês podem repetir comigo? Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ponto final. E Paulo está dizendo o seguinte: quem é de Cristo é batizado com o Espírito de Cristo. Quem é de Cristo tem o Espírito de Cristo. Não tem discussão. É impossível ter dentro da igreja pessoas que são cristãos, que são convertidas e que não tenham o Espírito. Mas pastor, por que esse é o pensamento mais comum? Volta aqui a dizer do movimento pentecostal. Porque para os pentecostais não tem só essa diferença da questão das línguas, que eles acreditam em línguas angelicais. Qual que é a outra diferença? Para os pentecostais é mais ou menos assim, ó. Estou brincando de calor não, gente, me desculpa. Para os pentecostais é assim, ó. Deixa eu explicar para vocês. Para os pentecostais é assim, ó. Primeiro, eu sou salvo. Quero dizer com salvo o seguinte: eu criei em Jesus como único Salvador e Ele me regenerou. Eu nasci de novo. Isso é uma experiência. Só que depois disso, você tem que buscar uma segunda experiência, chamado batismo com o Espírito Santo. Esse é o pensamento pentecostal, esse é o pensamento popular, mas é um pensamento que não tem base nas Escrituras, porque nós não encontramos nas Escrituras dois tipos de crente: o crente sem o Espírito Santo e o crente com o Espírito Santo. Espero que vocês estejam compreendendo a mensagem de hoje. Logo, buscar o Espírito Santo. Vou repetir, vou até beber uma água aqui. Se você não prestar atenção, você vai entender errado e vai botar a palavra na minha boca. A prática, o costume de buscar o Espírito Santo, esperando que Ele desça sobre mim, que Ele entre em mim, se eu já sou cristão, não faz sentido algum, porque eu vou estar buscando algo que já mora dentro de mim. Nós não encontramos na Bíblia. Eu estou tratando de Bíblia, eu estou falando de Bíblia, por isso que eu estou dizendo: leia a Bíblia, anote as referências que eu estou falando. Na Bíblia não se encontra a prática da busca ao Espírito Santo. O que nós encontramos é Paulo dando uma ordem, Efésios 5,18, anote. Eu vou ler para vocês: não vos embriagueis com o vinho que traz dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Olha a ordem de Paulo: buscai o Espírito, jejuai para receber o Espírito, orai para receber o Espírito. Para receber, não, ele está dizendo o quê? Enchei-vos. Todo cristão é batizado com o Espírito Santo, mas tem o dever de a cada dia, por meio da comunhão, por meio da oração, por meio da palavra, por meio do devocional, se encher cada dia mais com o Espírito. Pastor, mas eu tive uma experiência, um dia eu fui salvo, mas aí teve um dia que eu tive uma experiência tão boa com o Espírito Santo. O que aconteceu naquele momento? Você estava sendo cheio, você estava se enchendo. Isso não é uma única experiência. Se eu perguntar aqui, tem gente que já teve várias dessas experiências. Porque quando você, você está ali orando e meditando e falando com Deus, você se enche. Não sei se alguém aqui já teve essa experiência. Não é que aquele dia você foi batizado, você foi batizado com o Espírito Santo quando você foi salvo, quando você creu em Jesus, quando você nasceu de novo. Poxa vida, o tempo podia parar, porque o tempo vai passando e eu tenho coisas para falar aqui para vocês. Eu vou apressar o passo aqui. Se bem que uns estão dormindo, né? Não estão nem preocupados, né? Vou continuar, pastor. Vou tirando aqui o meu cochilo. Acorda, hein, dona Maria? Eu vou concluir já, eu estou terminando. Quais são as evidências de que eu de fato tenho o Espírito Santo? Vamos pensar, vamos botar a cabeça para pensar? Todo salvo tem o Espírito. Então qual é a evidência de que eu tenho o Espírito Santo? As mesmas evidências de que eu sou salvo. Eu fiz uma série de pregações aqui sobre evidências da salvação. O salvo é santo, o salvo tem comunhão com Deus e com os irmãos, o salvo ama a Deus e o próximo, o salvo apresenta frutos.
que é os mesmos frutos do Espírito Santo. Mas, voltando aqui, não é uma crítica aos pentecostais, eu estou trazendo os pentecostais aqui para você entender o porquê que é tão comum esse tipo de entendimento. Para os pentecostais, a prova de que eu tenho o Espírito Santo eu falo em línguas. Mas não é língua idiomática, como eles pensam, é língua estranha no sentido não de ser estrangeiro, mas no sentido de ser indecifrável. Então, se você tem o Espírito Santo, você tem que falar esses balbúcios, essas coisas assim, tal. Mas não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia nos mostra que quem tem o Espírito Santo tem frutos de um verdadeiro salvo, de um verdadeiro crente, de um verdadeiro cristão. Eu vou encerrar, meus irmãos, com uma conclusão, um apelo e uma conclusão. Se você está aqui e você ainda não está em Cristo, se você está aqui e você ainda não nasceu de novo, se você está aqui e você ainda vive no pecado, se você está aqui e você ainda não fez de Cristo o seu Senhor e Salvador, como que eu sei que eu não fiz, pastor? Sua vida você vive do jeito que você quer, você não está nem aí para a Bíblia, sua vida é do jeito da sua carne. Eu quero te dar uma palavra aqui hoje. Creia em Jesus. Na cruz Ele se entregou para te salvar. Se arrependa dos seus pecados. Se prostre diante dele e diga: Senhor, eu faço de Ti o meu Senhor e Salvador. Eu me rendo a Ti, eu me rendo ao sacrifício que o Senhor fez por mim. Eu aceito essa mensagem que eu ouvi hoje. Salva minha alma, salva-me, Senhor, salva-me. Se você fizer isso hoje, de todo o seu coração, você sai daqui salvo. E não só salvo, você sai daqui cheio do Espírito Santo. E lá fora, quando você sair daqui, você vai perceber: rapaz, Deus me transformou mesmo, porque eu não sou mais o mesmo. Eu não tenho mais os mesmos pensamentos, as minhas vontades, os mesmos gostos. Agora eu quero Deus. Pastor, e se eu não crer? Simples, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê está condenado. O que resta para aqueles que não estão em Cristo? Condenação, juízo, ira de Deus. E aqui não é uma ameaça, é um alerta. Pastor, eu que já estou em Cristo, eu já estou em Cristo, eu já fui regenerado, eu sou salvo pela graça do meu Deus. O que eu faço, pastor? Pare de querer buscar algo que já está dentro de você e comece a se encher. Leia mais a Bíblia, ore mais, se envolva com Deus, tire o seu devocional ali todo dia, faça desse culto de domingo uma prioridade. Sabe o que a gente está fazendo aqui, meus irmãos? A gente está se enchendo do Espírito. Amém? Ficar de pé. Quero orar, dando a você oportunidade de arrependimento, pedindo ao Senhor que nos ajude a aplicar o que aprendemos na nossa vida. Fechemos os olhos por um momento e oremos a Deus.